O objetivo de hoje é falar sobre a Lei 812 de 90, mas antes eu vou acertar aqui só alguns detalhes e eu vou falar sobre sociedade, sociedade e Estado. Sociedade e Estado. Só lembrando aqui que o ser humano, quando a gente considera ali ele na natureza, em suas relações ecológicas, ele tende sempre a perder se ele for movido apenas pelo instinto e pela força. Então, nessa perspectiva, o que seria o ser humano aqui nessa relação de competição com outros animais que tem ali um faro diferenciado, uma forma de correr também diferenciada. Por exemplo, o ser humano, quando ele compete com um tigre, com um cão, com um lobo, em uma corrida, ele sempre perde. Por quê? Considerando assim só a questão de instinto e força. Porque esses outros animais, eles podem chegar aí a uma velocidade de 80 quilômetros por hora. E então, o ser humano, ele se desenvolve, ele desenvolve a sua inteligência para superar o instinto. E isso foi uma condição aqui de sobrevivência. Isso porque se ele não desenvolvesse sua inteligência, a gente, que é ser humano, a gente tem uma fragilidade corporal muito grande e aí poderíamos então não estarmos mais aqui para contar nossa história. Então, quando a gente desenvolve a inteligência, a gente desenvolve também a capacidade de autodeterminação e a própria capacidade de modificação do meio. Então, a inteligência, ela condicionou nosso lado instintivo, nos dando aqui a habilidade que nenhum outro animal tem, que é a habilidade de autodeterminação. Portanto, somos responsáveis pelos nossos atos devido a essa habilidade que temos de condicionar nossos instintos à própria vontade. Sendo assim, um outro animal, ele não seria responsável por sua própria vontade, considerando aqui pelo aspecto apenas instintivo. Mas o ser humano, ele tem a capacidade de responsabilidade. Por quê? Porque ele tem a capacidade de autodeterminação. E quando a gente fala de pessoa jurídica, que foi uma ficção jurídica, por exemplo, o Estado e outros tipos de pessoa jurídica privada, a gente também atribui essa capacidade de autodeterminação. Portanto, todas as pessoas diante do direito que têm capacidade de autodeterminação, ou seja, capacidade de escolha, capacidade de fazer diferente, essas pessoas poderão ser responsabilizadas. Até mesmo se for aqui uma pessoa que foi criada juridicamente. Então, voltando aqui, quando a gente fala em sociedade, esse conceito sociedade, ele não pode ser confundido
voltando aqui, esse conceito sociedade, ele não pode ser confundido com o conceito Estado. Sociedade, Estado. Sociedade é um conceito biológico, é um conceito natural. Quando falamos em organismos, por uma perspectiva ecológica, a gente vê que esses indivíduos, que esse grupo de organismos que vivem em conjunto constitui uma sociedade. Então, pelo conceito biológico, a gente vê que sociedade nada mais é do que um grupo de indivíduos. Grupos de indivíduos e que tem uma característica. Vai ter uma característica que é aqui viver em grupo. Então, grupo de indivíduos que vivem em grupo. Então, tem o conceito aqui objetivo, que é esse grupo de indivíduos, e um conceito subjetivo, que dá aqui uma adjetivação, que é a convivência. Então, grupo de indivíduos que vive em grupo. Já o Estado é uma criação humana. O Estado é um conceito jurídico político, estabelecido de forma histórica e cultural. Estabelecido de forma histórica e cultural. Quando a gente pensa aqui na perspectiva do desenvolvimento da inteligência, surge o quê? A linguagem. Então, o ser humano se diferencia por ter uma linguagem, por ter o desenvolvimento da inteligência de forma que o habilita a linguagem. E o ser humano político, ele precisa primordialmente desse desenvolvimento da linguagem. Ele é político por quê? Porque aqui é um processo que cada cidadão exerce sua liberdade e força em busca de uma parcela de poder estatal. E isso é exercido nessa sociedade humana através da comunicação, através da linguagem. Então, só falamos em Estado com o desenvolvimento da inteligência humana. Quando deixamos aqui de ser somente aquele grupo de organismos, de indivíduos reunidos, para desenvolver essa capacidade abstrata que é a nossa própria inteligência. A política, ela exige a participação e a imposição pelo diálogo, força e inteligência. Enquanto no conceito biológico, a sociedade se dá com um conceito de interações, que é um conceito aqui visto em um primeiro momento meramente instintivo, um conceito meramente biológico. E nesse conceito meramente biológico, sabemos que se os seres humanos eles
usassem puramente o instinto e não se unissem com a inteligência, com o desenvolvimento da inteligência, seríamos presas fáceis. Portanto, com o desenvolvimento da inteligência e da linguagem, surge o Estado. E o Estado aqui foi forma de estabelecimento de consenso. E aí tivemos que construir um aparato estatal de forma a desenhar aqui os paradigmas desse processo que começa aqui a partir do desenvolvimento da inteligência a ser um processo histórico. Então, aqui, a partir da inteligência e linguagem, desenvolvemos paradigmas. E através desses paradigmas é que o Estado ele vai ganhar os seus contornos. O Estado ganha os seus contornos através desses paradigmas históricos, de processo histórico. Então, o Estado ele ganha um contorno diferente em uma perspectiva de um processo histórico absolutista. Ele ganha um contorno diferente através de um paradigma, de um processo histórico liberal, e ganha outro paradigma através do desenvolvimento do processo histórico social. A forma de atuação do Estado, ela muda com a construção de sua estrutura. Então, essa estrutura, ela não é uma estrutura fatalista, ela é uma estrutura histórica. Se esse aparelho é dominado por uma estrutura feudal, por consequência, a sua estrutura no aspecto econômico e jurídico, ela será uma estrutura aqui que vai ser organizada, esses órgãos do Estado, essa estrutura do Estado, ela vai se mostrar por meio de uma visão concreta, aqui nesse aspecto econômico, pela servidão das pessoas. Então, a gente vai ver aqui que no processo feudal, concretamente, a gente pode ver a servidão como um processo de desencadeamento econômico. E sua estrutura jurídica será estabelecida por meio de proteção à própria monarquia. Então, esse Estado ele é construído de acordo aqui com o desenvolvimento político que faz aqui que faz com que esses paradigmas eles sejam modificados, modificando assim a realidade histórica e cultural do ser humano. O Estado, a gente fala Estado. O que a gente lembra quando a gente fala Estado? Estado é um status, e justamente por isso. Porque é um status? Porque ele modifica aqui de acordo com os seres humanos que estão aqui no domínio dessas estruturas de poder, de modificação da realidade. Então, o ser humano, a partir do momento que ele tem inteligência, ele pode construir um Estado que vai o quê? Ser um ente aqui, um objeto
modificável, ao contrário da natureza, ao contrário da sociedade, que é um conceito fatalista, é uma estrutura que fatalista, sociedade é uma estrutura fatalista, é um conceito biológico. O Estado, ele se desenvolve por meio de um aspecto cultural. Um aspecto cultural, porque aqui esse status, ele é modificado através desse aspecto econômico, cultural e jurídico, que é dado pela própria política. Portanto, surge o desenvolvimento da linguagem, da inteligência, e por isso temos hoje uma organização complexa, plástica e mutável. Então, se a nossa organização não fosse plástica, não fosse mutável, se a gente não saísse dessa estrutura social, de sociedade, nesse aspecto biológico, a gente não teria, ao menos, sobrevivido pelo mero instinto. Então, o ser humano, para sobreviver, ele precisou desenvolver a inteligência, condicionando o instinto. Então, chegamos aqui à primeira conclusão, que o Estado, ele se estabelece culturalmente. Por isso, não é uma estrutura fatalista. E ele se desenvolve, então, já que não é uma estrutura fatalista, pela criação, cultura, criação. A gente não teve que criar os nossos próprios instrumentos para que, num primeiro momento, a gente pudesse sobreviver na natureza. O ser humano não utilizou aqui do tato do tato das mãos, dessa forma que a gente tem para criar instrumentos a partir do desenvolvimento da nossa capacidade de criação. Nós, então, desenvolvemos formas de sobrevivência. E o próximo passo foi a capacidade de comunicação. Isso nos tornou fortes para chegarmos até aqui, fortes para sobrevivência. E por isso criamos estrutura para que houvesse aqui um acordo entre as pessoas para o estabelecimento na própria comunidade aqui sobrevivente, no próprio grupo de indivíduos aqui que sobreviveram por conta do desenvolvimento da linguagem e da capacidade de criação. Então, nós desenvolvemos aqui as leis. Nós desenvolvemos o direito, que é um conjunto de leis que visa a pacificação de uma sociedade. Então, a sociedade humana, enquanto aqui grupo de indivíduos, essa sociedade vai se estruturar. E grupo de indivíduos humanos, quando a gente fala em direito, a gente conversa aqui em um grupo específico aqui, que pode ser o quê? Responsabilizado por ter capacidade de autodeterminação. E aí desenvolve o que? Uma criação, uma estrutura de leis, baseada também em poder, ter aqui essas organizações que estão aqui estruturadas através da lei, é também sinônimo de poder. Então, sob essas leis criadas pelo ser humano, nós tentamos ao máximo
estabelecer a sobrevivência desse próprio grupo humano através da pacificação de conflitos. Então, dentro da estrutura estatal, nós temos um ordenamento aqui de criação de regras. Então, vamos ordenar essas regras para estabelecer a pacificação desses próprios indivíduos, desses próprios sujeitos humanos. Então, somos humanos porque temos aqui a capacidade de criação e somos humanos porque temos cultura. E porque temos cultura, podemos modificar o caminho histórico. E o Estado, enquanto criação, ele vai tomar aqui novas faces de acordo com a modificação desse processo histórico. E aqui os outros animais, em uma perspectiva biológica, os outros animais, como o gato, o leão e outros animais, eles não desenvolvem essa capacidade histórica, pois fazem tudo de acordo com o instinto, com aquilo que o instinto os condicionou. E nós, humanos, condicionamos o instinto à própria inteligência. Então, enquanto os outros animais não têm capacidade de autodeterminação, nós, seres humanos, temos capacidade de autodeterminação. No outro, considerando aqui os outros animais, eles não estabelecem essa perspectiva histórica e cultural, muito menos de normas e essa perspectiva política. Porque para desenvolver essa perspectiva política é necessário o desenvolvimento da inteligência e da linguagem. Por isso, só é estabelecido essa política através do desenvolvimento da capacidade comunicacional, pelas estruturas complexas da linguagem. Se não fosse isso, provavelmente não estaríamos vivos. Só estamos vivos porque desenvolvemos a capacidade de linguagem e estabelecemos, assim, o controle. Então, aqui, as outras sociedades de animais não têm controle. Eles participam de um destino fatalista. Então, ninguém constrói uma história aí de um determinado animal, porque eles não se modificam. A sua capacidade de autodeterminação não existe. Eles não modificam. A história é sempre a mesma. Então, aqui, esses animais, considerando aqui no meio natural, o destino é fatalista, o destino é natural. E o ser humano, o destino aqui, que pode também ser até trágico, mas é um destino modificável. A história dos nossos avós não é a mesma que estamos vivendo hoje. Portanto, temos aqui um meio modificável e um meio cultural, plástico, mutável, negociável, artificial. Quando vemos aqui o conceito de sociedade, vemos esse conceito pela perspectiva da natureza, pela perspectiva natural. Quando vemos aqui o conceito de Estado, vemos esse conceito pela perspectiva artificial. Portanto, o conceito de Estado, agora sim que a gente entendeu esses dois conceitos, a gente pode colocá-los realmente em harmonia. Olha aqui, isso aqui é o Estado. Ó, isso é um Estado. E essa aqui é a sociedade. Então, a sociedade estaria aqui. Que é a convivência permanente dos
indivíduos. E aqui estaria o Estado como estrutura política e jurídica estabelecida, histórico e culturalmente. E agora sim que a gente tem essa noção do que é um conceito e o que é o outro conceito, temos então a possibilidade de discutir as teorias do surgimento do Estado. Teorias do surgimento do Estado. A primeira teoria é a teoria orgânica naturalista, ou do impulso naturalista ou do impulso associativo. Aqui o homem é naturalmente um animal político. Então, a gente já ouviu muito dizer aqui essa frase, que o homem é naturalmente um animal político. Então, será que ele está falando de política aqui enquanto acordos, enquanto reunião e comunicação? Ou será que ele está falando de política no sentido de sociedade? Porque outros animais também se reúnem em uma convivência permanente. Então, nessa teoria orgânica naturalista ou do impulso associativo, o homem é naturalmente um animal político. E nessa perspectiva, quem defende essa teoria acredita que a vida em sociedade e a emergência do Estado decorrem de um impulso natural. Então, aqui, a vida em sociedade e a emergência do Estado decorrem de um impulso natural. E aí? Qual que é a crítica aqui que a gente viu? A crítica aqui é que há uma confusão entre o conceito de sociedade e Estado. Sociedade e Estado está aqui no mesmo círculo. Então, aqui misturou tudo. Sociedade, conceito natural, com Estado, que também é considerado um conceito natural. Então, aqui, nesse mesmo círculo, fica a sociedade mais o Estado. Na teoria contratualista ou do pacto social, na teoria contratualista ou do pacto social, a ideia do Estado é determinada, como a gente viu historicamente, como criação artificial e produto da razão humana. E agora sim, temos aqui a ideia
de Estado numa perspectiva Estado, a ideia de Estado, que é determinada historicamente como criação artificial e produto da razão humana. Portanto, aqui, a partir do momento que a gente desenvolve a linguagem, a gente desenvolve a capacidade de condicionar os nossos instintos à nossa inteligência, aí sim há o surgimento do Estado, que é determinado de forma histórica. Só temos história no momento em que condicionamos a capacidade aqui de uma perspectiva meramente instintiva. Então, a história acontece no momento em que temos a capacidade de modificar o meio. Então, os outros animais, pelo mero instinto, não têm aqui história. Temos história porque temos a capacidade de autodeterminação. Então, o Estado aqui, no aspecto contratualista, da teoria contratualista ou do pacto social, ele é determinado historicamente como criação artificial e produto da razão humana. Vamos colocar aqui o quadrinho para representar essa teoria. Uma bolinha aqui, um círculo. O Estado ele acontece através do desenvolvimento da razão humana. E o desenvolvimento da razão humana, ela surge a partir também do desenvolvimento da capacidade de quê? De criação. Então, aqui é uma capacidade artística, é uma arte. A criação é uma arte. É o desenvolvimento aqui, é a abstração por meio da qual podemos criar aqui ferramentas que nos diferenciou de outros animais, ferramentas. Podemos desenvolver a linguagem, o desenvolvimento. Aqui temos o desenvolvimento da linguagem. Isso tudo é uma estrutura artificial. Uma estrutura artificial. Então, encontramos o Estado. A sociedade. Aqui a sociedade. A sociedade é uma estrutura natural. Quando a gente fala em sociedade, a gente lembra do animal Homo sapiens. O que é isso, Homo sapiens? É uma espécie do gênero Homo. Homo sapiens é aqui o homem sapiente, o homem sábio. Então, é a estrutura natural. Quando a gente fala em animal aqui, em uma determinada aqui, com uma determinada classificação, uma estrutura social, uma estrutura aqui da sociedade, lembramos do conceito biológico, uma estrutura natural, que é aqui esse conjunto de indivíduos que convivem de forma permanente. E aqui achamos dentro do Estado
o conceito de sociedade. E aqui esse conceito de Estado não se confunde com o conceito de sociedade, porque o Estado é uma criação determinada historicamente. O Estado faz parte do desenvolvimento da inteligência, da razão, da linguagem e da capacidade de criação, como vemos aqui, a criação de ferramentas. Criamos aqui, tivemos os primeiros passos da nossa criação quando pegamos aqui um determinado objeto e colocamos aqui, por exemplo, uma ponta nesse objeto para que possamos, então, caçar um outro tipo de animal. Então, isso nos diferenciou a criação. Esse tipo de coisa, um outro animal não tem a capacidade de fazer. Então, através da criação e do desenvolvimento da linguagem, aí sim, efetivamente, tivemos a capacidade de influenciar os elementos da natureza, mesmo que de forma rudimentar. Isso não significa que estamos aqui no controle da natureza, nada disso. O que significa é que podemos, então, de acordo com o desenvolvimento, de forma rudimentar, ter a capacidade de influenciar os elementos da natureza. Então, aqui, esse passo foi construído como uma escada até a construção de um Estado. Já os elementos do Estado aqui, nesse desenho, o Estado que está aqui, ele exclui o conceito de sociedade. Ele engloba o conceito de sociedade. A sociedade está dentro do conceito de Estado. E aí a gente vai ver agora a questão dos elementos do Estado. Então, o Estado, aqui no primeiro momento, a gente já sabe que ele tem uma estrutura aqui que é parte natural, mais parte artificial. E a parte artificial é a estrutura de poder, política e a estrutura jurídica. Aqui a parte geográfica, o primeiro elemento é o elemento geográfico. A parte geográfica. Então, o que tem? O que constrói? Vamos pensar que o Estado é um quebra-cabeça. O Estado é um todo aqui, mas a gente vai pensar que ele é um quebra-cabeça. E aqui temos uma perspectiva do Estado geográfico, uma perspectiva do Estado enquanto povo, que é uma parte aqui natural, e povo também tem uma parte artificial, e o povo, quando a gente fala em povo, a gente não pode considerar apenas como conjunto de pessoas. Conjunto de pessoas é uma parte natural. É natural o conjunto de pessoas. É uma perspectiva biológica. Mas o povo também tem um vínculo artificial. Para ser povo, tem que ter um vínculo artificial aqui que constitui o Estado, que é o vínculo político e jurídico, que vincula esse cidadão. A partir desse vínculo, ele pode ser chamado aqui de cidadão, porque ele tem um vínculo político e jurídico com o Estado.
Então, temos o elemento geográfico. Vamos pensar aqui como se fosse um grande quebra-cabeça, e agora a gente tem aqui que falar sobre os elementos do estado. O elemento geográfico, ele é a base física e patrimonial e aí a gente comentou que sempre que no elemento do estado, a gente vai ver aqui uma base que é uma base natural. Então, quando a gente fala de base física e patrimonial, a gente está falando de uma base natural. Mas esse conceito, ele sempre é assim, parte natural e parte artificial. Então, a gente liga esse conceito básico de geográfico, a perspectiva geográfica, com uma parte natural mais uma parte artificial. Então, aqui, base física patrimonial, parte natural. Mas aqui, quando eu falo administrada por uma ordem política e jurídica, eu falo já da perspectiva artificial de Estado. Então, o Estado sempre tem uma base natural e uma base artificial em seus conceitos. Fica mais fácil depois para a gente fazer uma definição de determinada categoria, de determinado elemento do Estado. Então, a base física e patrimonial administrada por uma ordem política e jurídica. Depois, outro elemento é o povo. Mais uma vez, qual que é aqui é a base natural do povo? Quando eu falo em povo, é a própria sociedade. Base natural do conceito de povo é sociedade, que é um conjunto de pessoas. Então, aqui temos um conjunto de pessoas que convivem o quê? De forma permanente. No caso de conceito de sociedade. Aqui a gente vai colocar só conjunto de pessoas. E aí, mais o elemento artificial. Então, conjunto de pessoas, e agora o elemento artificial, a gente lembra político e jurídico. Vínculo político e jurídico. Vinculadas nesse espaço geográfico, vinculadas nesse elemento artificial, que é o Estado, vinculadas político e juridicamente a determinado Estado. E aí surge o conceito aqui de cidadão. Então, o conceito cidadão, ele passa aqui por uma perspectiva natural, que é a perspectiva de pessoas aqui, de pessoa, no caso do cidadão, é uma pessoa, mas o elemento artificial, que é o vínculo político com determinado Estado. Então, é uma pessoa que negocia, é uma pessoa que faz acordos para uma pacificação aqui de uma convivência social. Então, a pacificação social, cidadão, o objetivo de criação dessa figura cidadão é que ele aqui tenha essa possibilidade de negociar com o próprio Estado. Já a população é diferente, só fazendo essa diferenciação. Então, eu vou colocar até fora, que aqui a gente não está falando de elemento de Estado. E a população, quando eu falo em população, a gente lembra de um elemento de contagem. E tem aqui a população como uma parte, que é uma parte natural, que é o conjunto de indivíduos,
Quando eu falo de conjunto de indivíduos no aspecto populacional, eu lembro da questão da expressão numérica de pessoas. Então, população expressão numérica de pessoas, mais o elemento econômico, que também é uma expressão numérica. Econômico. Então, aqui são elementos aqui iguais? Não. Por quê? Porque aqui, população, a gente não está ligando essa população a um estado por um elemento político. Então, aqui exclui o elemento político. Eu estou fazendo aqui uma mera contagem. É uma expressão numérica de pessoas mais um elemento econômico. O que é diferente de povo. Povo é um elemento do estado. Então, a população não necessariamente aqui tem essa ideia de vinculação a elementos do Estado. Quando eu falo em elementos do Estado, eu devo considerar um vínculo que não é somente natural, mas um vínculo que passa pela perspectiva artificial, política e jurídica. Então, o Estado surge nessa capacidade que o ser humano tem de desenvolvimento da linguagem e da inteligência, que fez com que ele controlasse, exercesse forma aqui de controle, inclusive controle aqui por meio da própria comunicação, para a construção desse Estado, que faz aqui parte da intervenção, da autodeterminação do ser humano e em diálogo aqui com a natureza. Por isso, eu tenho um elemento natural no estado, mais um elemento artificial. Geográfico aqui, elemento geográfico, que é a delimitação patrimonial, administrada por ordem política e jurídica, e o povo, que é um conjunto vinculado aqui, é um conjunto de pessoas vinculado por elementos políticos e jurídicos. E agora sim que a gente entendeu essas diferenças entre povo e população, para saber então se determinada pessoa, que é aqui um conceito pessoa, sob uma perspectiva de indivíduo, de organismo, uma perspectiva biológica, ela faz parte do povo brasileiro, a gente tem que ver, então, se preenche essa questão, primeiro, se é uma pessoa humana, se faz parte aqui desse conjunto de pessoas que são pessoas humanas. Tem que ser pessoa humana. Depois, a gente analisa se tem um vínculo político e jurídico com o Estado brasileiro. Se essa pessoa for uma pessoa, se for um organismo humano, essa pessoa tem um pré-requisito. Se tiver um vínculo político e jurídico, tem outro pré-requisito, e aí sim podemos considerar se essa pessoa, que esta pessoa faz parte do povo brasileiro. E nesse aspecto, mesmo que o sujeito tenha muito mais aqui um aspecto aqui de gostar, num aspecto de ser um sujeito aqui que tem muito mais essa noção de pertencimento a outro estado, por exemplo, uma pessoa que tem uma afeição por um estado norte-americano. Mesmo assim,
ela pode fazer parte do povo brasileiro. Porque aqui a questão de povo não entra no aspecto de sentimento de pertencimento. Se a pessoa é uma pessoa humana e ela tem um vínculo político e jurídico com o Estado brasileiro, essa pessoa faz parte do povo brasileiro. E aí, então, a gente não pode confundir o conceito de povo e nação. Então, o conceito de nação, ele vai aqui pegar o conceito de povo. Então, é um conceito de povo. Mas, e aí vocês vão entender por que eu estou aqui trazendo essa questão da nação. Então, aqui tem o conceito de povo, mais um sentimento de pertencimento. Então, se o sujeito faz parte do povo brasileiro com um vínculo político e jurídico e tem um sentimento de pertencimento, de ligação cultural, então aqui temos a nação. E aí, sim, se esse sujeito ele faz parte do povo brasileiro e tem essa afeição pelo povo brasileiro, pela cultura brasileira, esse sujeito faz parte da nação brasileira. Por isso que os membros da Força Armada eles devem participar e desenvolver um sentimento de amor pelo povo brasileiro, pelo ser histórico por suas raízes históricas. E essa é uma forma também de controle. A nação, com esse conceito aqui, é absolutamente artificial, que temos aqui, absolutamente não, assim, tem muito mais uma parte artificial, porque aqui a gente tem o povo, né? E o povo tem o conceito biológico de uma pessoa aqui humana. E também um vínculo político e jurídico, mas temos também a questão da nação, que chega aqui ao pertencimento, à ligação cultural. E se essas forças armadas não tivessem aqui esse desenvolvimento a mais aqui, por meio desse amor aos próprios brasileiros, isso aqui também é uma forma de controle, a cultura é forma de controle. Então, ter essa noção de pertencimento e ligação cultural, no caso das Forças Armadas, se a gente não tivesse isso, teríamos esses fuzis, né? Essas forças armadas voltadas contra o próprio povo brasileiro. Então, os militares não só devem ter o sentimento de pátria, essa questão da pátria, como devem cultuar nossas tradições históricas. Eles devem ser aqui sujeitos que são aqueles sujeitos doloridos mesmo, que não aceitam que ninguém fale mal, por exemplo, do nosso país, que não aceita que ninguém fale que outro país é melhor que o nosso Brasil, que outro povo é melhor que o nosso povo brasileiro. Por quê? Porque o desenvolvimento do sentimento de nação é um desenvolvimento aqui artificial de controle desse próprio sujeito. É mais um condicionamento aqui à questão natural, instintiva. Então, aqui vai ser gerado aqui um sentimento de pertencimento
e para que essas armas elas não se voltem contra o próprio povo brasileiro. Isso eu não estou inventando aqui, tem própria lei falando sobre isso. É a Lei 6.880, de 1980, que fala dispõe sobre o Estatuto dos Militares. Artigo 27 aqui. Do valor militar. São manifestações essenciais do valor militar, inciso 1, o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. 2, o civismo e o culto das tradições históricas. 3, a fé na missão elevada das Forças Armadas. 4, o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve. E aí eu quero ressaltar aqui, 5, o amor à profissão das armas e o entusiasmo com o que é exercida, e 6, o aprimoramento técnico profissional. E aí eu quero ressaltar esse inciso 2, a questão do civismo e o culto das tradições históricas. E aí sim, a gente fala na questão de nação. O militar, ele não deve só fazer parte do povo brasileiro. Ele deve fazer parte da nação brasileira, no caso aqui, um militar brasileiro. Já a lei aqui, 4.375, de 64, que fala sobre a lei do serviço militar, ela vai trazer também uma disposição aqui da cultura, uma disposição desse valor cultural, aqui, ó, artigo 13, na seleção aqui desses militares. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos. Então, aqui tem aspecto físico, psicológico e moral, mas também o aspecto cultural. Então, sempre aqui tendo como base, como perspectiva, o sujeito participante aqui desse culto à própria tradição histórica brasileira. E a gente diferenciou o conceito de povo e nação. E outro elemento, então tem um elemento aqui para fazer, o elemento do Estado aqui não necessariamente engloba o elemento nação, mas necessariamente ele engloba o elemento povo. Então tem que ter o elemento geográfico para a gente construir aqui esse conceito de Estado. Tem que ter o elemento geográfico com o elemento povo. Espera aí, agora. O elemento povo e o elemento soberania. E o elemento soberania, a gente lembra que desse fenômeno da globalização que tivemos, a formação da comunidade, a gente traz esse conceito aqui na soberania, necessariamente esses conceitos têm que englobar o quê? Pessoas. Tem que ter aqui dentro de todos esses conceitos, sempre há um conceito de sociedade. Só porque esse elemento objetivo aqui, natural, de povo, de comunidade, ele foi aqui modificado com a globalização. Então, com a globalização, a gente traz aqui essa perspectiva supranacional, de comunidades supranacionais, como o Mercosul,
a União Europeia, entre outros. Então, hoje, ainda trazemos a noção de Estado enquanto ente autônomo. O Estado deve ter que sua autonomia. Soberania, a gente vai vincular a uma autonomia. Há uma possibilidade de quê? De autodeterminação. Por isso que a gente cria o Estado também enquanto pessoa, que pode se autodeterminar, justamente por ter também aqui esse elemento em sua composição, que é o elemento soberania. E por isso que o Estado, aí a gente vincula aquela ideia que o Estado pode ser responsabilizado. Pode ser responsabilizado porque ele sim pode se autodeterminar. E aí o Estado, nessa perspectiva da globalização, ele é um Estado, é um Estado autônomo, mas ele não está sozinho. Temos outros Estados. E aqui, essa perspectiva, ela se relaciona à questão dos auxílios mútuos. Então, o Estado, ele é soberano, e de acordo com o que a gente vai analisar aqui historicamente, ele começa a ter relações com outros estados e vamos aqui conseguindo desenhar, descrever o estado pela sua outra forma. Então, ele tem aqui, num elemento, num primeiro momento aqui de construção desses elementos teóricos aqui de formação do que é o Estado, a gente tem o elemento geográfico, o elemento povo e o elemento soberania. Soberania, a gente lembra da sua capacidade de autodeterminação, autonomia. É um ente autônomo. Isso numa perspectiva externa. Agora a gente vai olhar como se fosse aqui um objeto. A gente olhou numa perspectiva externa, geral. Agora a gente já fez, vamos dizer assim, a gente já fez esse desenho do Estado em sua perspectiva de um olhar externo aqui. Agora a gente vai, como se fosse um objeto, a gente vai abrir esse objeto para que a gente possa aqui ter uma perspectiva interna de como esse Estado pode ser desenhado. Então, esse Estado aqui, ele pode ser construído em sua forma como um Estado unitário. E a gente vai ver depois um modelo aqui para decorar isso. Então, o Estado pode ser unitário, federado, então ele pode ser uma federação ou uma confederação. Isso é uma forma de Estado. Já a forma de governo pode ser que uma república ou monarquia. Isso tudo são construções históricas. De acordo com o que vai mudando o paradigma histórico, muda a configuração do próprio Estado. A forma de governo pode ser república ou monarquia, e também podemos descrever o Estado por um sistema de governo. Então, forma de governo, república ou monarquia, e sistema de governo, que pode ser o presidencialista
ou parlamentarista. E como que a gente vai lembrar qual aqui é o Estado, qual que é a construção interna desse Estado brasileiro? E eu trouxe para vocês isso aqui que eu achei na internet. Forma de governo, república. Só lembrar da frase, fogo na república. Então, fogo na república. Para lembrar. Forma de Estado, fe de federação. Forma de Estado, as duas iniciais formam fe de federação. E sistema de governo, sigo o presidente. Então, sigo sistema de governo, sigo o presidente. E a gente lembra de presidente, a gente lembra de presidencialismo. E o regime de governo, democracia, que é o rego democrático. Para lembrar, regime de governo, democracia. Então, saindo disso, isso aqui que a gente tem que decorar. Já. Finalmente, aqui, a gente relembra rapidinho as funções do Estado. Quais são as 3 funções do Estado? Função legislativa, legislar, função executiva, executar as leis, e função judiciária. Então, essas são as 3 funções que o Estado deve aqui exercer. Quem cumpre essas funções de acordo com os paradigmas de Estado, então, isso também vai modificar nessa questão dos paradigmas de Estado. Quando vemos esse Estado tomar forma no mundo empírico, vemos que isso acontece devido à realização de tarefas para o próprio povo que ali pertence, ou pela realização de tarefas para a realização de um paradigma existente, um paradigma histórico. Então, a construção desse Estado vai servir, não precisa servir ao povo. Se for construído aqui um Estado autoritário, ele pode servir somente a determinado grupo de indivíduos. Então, a realização dessas tarefas, elas vão ser aqui direcionadas de acordo com o poder dominante aqui desse momento histórico. Mas sempre vamos ver aqui a questão de realização de tarefas. E quando a gente fala de realização de tarefas, segundo a Constituição Federal, a gente lembra do serviço público direcionado ao povo brasileiro, já que todo poder emana, segundo essa perspectiva da Constituição Federal, todo poder emana do próprio povo. Então, a realização de tarefas é para servir ao próprio povo. Dentro de uma categoria aqui específica, que são os mandatários da realização aqui do interesse público. Então, há essa seleção dentro desse Estado de quem vai ser aqui os mandatários para a realização, no caso do paradigma histórico social brasileiro, nesse desenvolvimento dessa máquina, que é uma máquina pesada, que é uma máquina muito realizadora de tarefas. Por quê? Porque é uma máquina que intervém nas relações sociais para garantir ali que um maior número de pessoas possam ser servidas, já que é pela perspectiva social. Então, esse Estado pesado, ele visa aqui a realizar o interesse público.
E quanto mais o Estado é pesado, que quando eu preciso agradar só a um rei ou só determinado grupo de pessoas que está ali em uma posição privilegiada econômica, de forma econômica que um privilégio econômico, eu não preciso de uma máquina estatal que seja aqui pesada. Eu preciso apenas de alguns mandatários aqui para realizar o interesse, por exemplo, no Estado liberal, que era de proteção à própria propriedade. Então, se eu tenho um Estado que beneficia apenas algumas pessoas em um paradigma que tem esse sentido, e aí eu não vou precisar de muitos mandatários. Então, isso significa que eu não vou precisar aqui de muitos servidores públicos, porque quando eu tenho essa máquina estatal inchada, é porque eu preciso atender não somente a um rei, mas também a várias outras pessoas aqui. E aí, quando eu falo em cumprimento de interesse público, aí eu deixo a máquina estatal o quê? Pesada. Ela precisa desenvolver várias tarefas, saúde, educação e várias outras tarefas. Não é só a questão da segurança da propriedade. E aí eu tenho que desenvolver não somente esse aparato estatal de segurança, não somente esse aparato estatal que coloca no serviço público a polícia, mas também tenho que colocar professores, tenho que colocar médicos, tenho que colocar assistência social, tenho que preocupar com a previdência social, então Estado pesado. Temos por isso pessoas aqui que são pessoas físicas, que no mundo empírico que a gente vai ver que essas pessoas participam aqui da estrutura do Estado. Então, quando eu falo em servidores públicos, eu pego um vínculo aqui, que é um vínculo meramente biológico, de pessoas físicas, mas pessoas, mais o vínculo artificial, que estão aqui vinculadas pela relação de trabalho com o próprio poder público, com o próprio Estado. Então, o Estado precisa realizar tarefas, mas o Estado em si, num aspecto meramente aqui artificial, ele não tem essa capacidade, pelo mero aspecto de criação ficta aqui, de criação. Ele não tem essa capacidade, então é necessário aqui colocar pessoas físicas com um vínculo de trabalho com o próprio Estado. E aí sim surge a figura jurídica de servidores públicos, que também são chamados aqui de agentes públicos. Então é isso, no Estado liberal não precisava de tanto, um aparato tão pesado, e hoje no Estado social é necessário sim um aparato muito mais pesado, principalmente no campo do funcionalismo público. Portanto, vemos aqui que o Estado social é um Estado realizador de diversos direitos fundamentais, que funciona como distribuidor de renda. E entramos no conceito aqui onde eu queria chegar, que é essa figura do servidor público. Servidor público. Então, essa figura do servidor público, a gente vai ver que ela se modifica aqui, principalmente no aspecto quantitativo, pelo paradigma aqui do Estado liberal, monárquico, o Estado absoluto. Na monarquia não precisa nem dizer, né? Porque na monarquia era necessário aqui uma estrutura apenas para beneficiar um determinado sujeito, uma estrutura servil, e aí todos ali
participavam para servir um único sujeito. O Estado liberal tem só aqui um aparato de segurança para aqui preservar a propriedade. E já no Estado liberal, o aparato de segurança também, os objetivos do aparato de segurança no Estado social não é mais apenas assegurar a propriedade. É assegurar a propriedade também, porque nossa Constituição é a Constituição capitalista, ela tem que assegurar a propriedade, mas tem também ali os condicionantes de um Estado que pretende ser social. Então, aqui tem a questão da função social da propriedade, e aí a gente já entra na perspectiva social, e também o aparato da polícia, principalmente numa perspectiva administrativa, ele visa aqui destruir monopólios. Então, ele visa aqui a retirar esses cartéis. Então, aqui no primeiro momento em que a segurança pública ela era utilizada apenas para proteger a propriedade, hoje temos aqui uma estrutura de segurança pública sobre outros tipos de contorno, o que não exclui os contornos do Estado social, mas ele acrescenta a estrutura do paradigma social. Então, continuamos a ter aqui um código penal que preserva de forma intensa as questões do patrimônio, sim, mas é incluído aqui a estrutura da polícia administrativa em busca de coibir aqui os monopólios e os cartéis. E no Estado social, atuação intensa do Estado para garantir educação, saúde, previdência social, entre outros direitos. Para que isso seja concretizado, é construído, então, um aparelhamento público para a realização de serviços públicos. Então, entra a questão do servidor, mas também do serviço público, que tem o fim de atendimento a esse usuário. E o usuário, dentro desse paradigma social, é o povo brasileiro. Por isso que o serviço público ele deve ser prestado tendo em vista o povo brasileiro. E aí, esses princípios do serviço público, ele vai tentar ao máximo aqui coibir a corrupção. A corrupção é aqui que vai ser beneficiar apenas determinado grupo de pessoas. Então, a Constituição Federal, e a gente lembra que essa Constituição ela surge depois de uma tentativa aqui autoritária de estabelecimento de poder, e aí ela tenta aqui fazer com que esses serviços públicos eles não sejam corrompidos para beneficiar apenas um grupo restrito de pessoas. E aí vem os princípios do serviço público que vão ser desenvolvidos para atender todos os usuários de forma digna, de forma aqui a manter aqui uma conduta do próprio servidor público, uma conduta digna, honesta, proba e leal.